Muito bem, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2010. Estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. Acho que não há o que fazer a não ser começar já falando da questão europeia em particular, da questão grega que ontem acabou influenciando de uma maneira muito substancial os mercados ao redor do mundo. Estados Unidos, o Dow Jones fechou com queda de 1,90, o S&P 500 com queda de 2,30. Aqui no Brasil a gente teve uma queda de 3,40% do Ibovespa, com um volume grande, um volume de 8 bilhões e meio de reais. O nosso risco cresceu de forma muito substancial, quase 10%, indo para 194 pontos. Bom, o que aconteceu foi mais ou menos uma reprise do que a gente viu lá, guardado, lógico, as proporções, lá no começo da crise do Lehman Brothers, né? Ou seja, um desencontro entre economia e política. Na metade do mês passado, França e Alemanha chegaram a um acordo capitaneando a União Europeia como um todo para ajudar a Grécia a sair, a minorar os seus problemas financeiros. A Grécia tem uma dívida muito grande, tem um déficit público também grande, ou seja, dificuldade para levantar recursos para reduzir esse endividamento. Em virtude desses problemas, os investidores começaram a exigir cada vez mais remuneração da Grécia, ou seja, a dívida começou a ficar ainda mais cara, né? E França e Alemanha, junto com o FMI, haviam se comprometido a disponibilizar aí na época 45 bilhões de euros para que a Grécia conseguisse passar por esse período mais difícil com um pouco mais de tranquilidade. Tanto é que a Grécia nem acessou esses recursos imediatamente. A ideia foi que a linha ficasse disponível como uma indicação para o mercado que deveria se acalmar em virtude dessa disposição de ajuda mostrada pela União Europeia. O mercado não se acalmou, é lógico, temos aí uma série de interesses especulativos e o custo da dívida grega só fez crescer e a Grécia só apresentou dificuldade em fazer novas emissões. Os títulos foram ficando cada vez mais curtos e cada vez mais caros. Mas olha, não havia sido prometido o apoio? Pois bem, o governo alemão, depois de ter anunciado o acordo com a França e com o FMI, começou a fazer uma série de exigências adicionais de comprometimento da Grécia com esforços fiscais a fim de controlar o seu déficit público e permitir a quem está ali emprestando dinheiro agora enxergar uma possibilidade de devolução desses recursos lá na frente. O problema é que o mercado, que estava querendo assumir a possibilidade da Grécia conseguir sair desse buraco que ela se meteu, começou, em virtude da demora, né, a fazer diferente, começou a expandir, a alastrar os problemas, os medos relacionados à Grécia para outros países da Europa. Então nós tivemos aí Portugal, Espanha e Itália, que são os com maiores problemas em termos de déficit público e dívida em relação ao seu PIB. Esses países começaram a ver o custo das suas dívidas também crescer. Novamente, os especuladores entrando no mercado para atuar, e aqui não tem nenhum juízo de valor, mas a questão foi ganhando uma dinâmica mais acelerada, que culminou ontem com a decisão da agência de rating Standard & Poor's de colocar a classificação dos títulos gregos como junk bonds, ou seja, títulos especulativos, não títulos merecedores da credibilidade do investimento do investidor estrangeiro, e Portugal ainda mantém a sua classificação de grau de investimento, mas também teve a sua nota cortada. Então, ao que parece, o governo alemão, apesar de ter se comprometido, passou a fazer um pouco mais de exigências. E aí a questão política, na Alemanha, na metade do mês de maio, teremos uma eleições regionais, e o governo da Angela Merkel está querendo sinalizar para o seu próprio país
que para dar o dinheiro vai ser responsável, vai ser exigente e assim por diante. Ou seja, a retórica interna acabou saindo em dissonância do que havia sido combinado e abriu todo esse espaço para que o mercado, os investidores cobrassem, exigissem mais da Grécia e passássemos então a esse sentimento de crise que pode acabar comprometendo a própria solidez do euro como um todo, né? Os mercados, por mais que imaginassem, já esperassem esses problemas gregos, os mercados, em particular os americanos, que até aqui vinham mostrando uma tendência muito contundente de alta, acabaram sucumbindo, aproveitaram a notícia ruim para o movimento mais expressivo de realização de lucros. E por mais que a gente perceba que a Alemanha, a França e o FMI possam tentar buscar acelerar a entrega da ajuda à Grécia, o problema, de certa forma, acabou se consolidando num patamar um pouco maior. Hoje já se fala que a ajuda para a Grécia resolver os seus problemas vai ser maior do que a originalmente imaginada e que muito possivelmente outros países também vão precisar de auxílio igual. O que a gente tem com certeza é um cenário de curto prazo, de bastante volatilidade, porque assim como aconteceu lá em 2008, a gente vai ter investidores de um lado, políticos de outro, se confrontando principalmente no que diz respeito ao timing das decisões. O timing financeiro nem sempre é o timing político e muitas vezes o timing político acaba encarecendo bastante a questão financeira. Hoje os futuros abrem em alta. O Dow Jones está subindo 0,35%, o Ibovespa está subindo 0,60%, as bolsas europeias, com exceção dos países mais centralmente envolvidos, também começaram amanhã com perdas maiores, começam a caminhar para uma neutralidade e para um viés levemente positivo. Agora, certamente a gente vai ter nos próximos dias indas e vindas, principalmente no cenário político. As decisões dificilmente vão ser tomadas de uma maneira contundente de uma única vez. E cada vez que a gente tiver uma ida e vinda política, a gente vai ter oscilações fortes nos mercados financeiros, em particular nos mercados de ações. Nossa visão para o Brasil, a economia brasileira não está exposta diretamente a esse tipo de problema. Os nossos bancos não têm a títulos dos governos problemáticos. Da mesma maneira, os Estados Unidos e China vêm apresentando uma recuperação econômica muito robusta, aqui no Brasil também. Então, a nossa visão econômica para o mundo, ela ainda continua sendo uma visão positiva, e se existe crescimento econômico, existe maior lucro para as empresas e existe maior precificação desse lucro nas ações. Agora, o curto prazo vai ser bastante turbulento. A gente entende que quedas mais abruptas até devem ser aproveitadas como oportunidades de entrada, mas de uma maneira gradativa. Cada passo deve ser dado a cada momento, porque o fluxo de notícias vai ser, de certa forma, confuso, não vai seguir uma única linha, e essa confusão, essa dialética entre os diversos notícias a favor e contra o acordo vai o tempo todo interferir negativamente, gerando volatilidade dos mercados. Então, a postura é uma postura positiva em relação à economia brasileira e mundial para esse nosso ano de 2010. O investimento em ações continua sendo promissor no intervalo do ano. Agora, cuidado no curto prazo, aproveitem as oportunidades nos dias de quedas mais intensas, onde ocorrem tradicionalmente os exageros, mas façam isso de forma gradativa. Quem tiver um pouquinho de cautela e inteligência para buscar preços exageradamente baixos, vai certamente colher frutos positivos ali na frente.